Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês, batendo esse papo nessa noite de segunda-feira, em dias tão difíceis que a gente passa, né? Eu acho que quando a gente se une para conversar, se une em pensamento, as coisas se transformam em rios mais calmos, né? A maré não sobe tanto. Quando a gente tem um amigo do lado, quando a gente tem uma casa religiosa, quando a gente tem o nosso pai do nosso lado, né? A gente sempre tem que imaginar que nós não estamos sozinhos. E assim a gente vai conseguir passar por este tormento, assim a gente vai conseguir passar por mais essa prova que está aí fora, tão difícil, que está levando tantos amigos, tantos familiares. Mas a que ponto, né, nós estamos cobrando? A que ponto nós estamos julgando, reclamando? A que ponto o nosso egoísmo tá querendo manter quem a gente ama do nosso lado, ignorando os conceitos de Deus, de que o mundo espiritual é muito melhor do que o mundo material, né? Tudo o que está acontecendo por um propósito. Está acontecendo talvez para colocar cada um de nós nos devidos lugares, né? Para ver que o pobre é igual ao rico, que o branco é igual ao negro, que é igual ao amarelo, que o homem que é igual à mulher, não é verdade? Então nesse mundo, nesse mundão de meu Deus, os únicos que são diferentes são aqueles que já passaram por aqui, que é o nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria, que são espíritos que estão em outro grau de evolução. Enquanto nós somos aprendizes, somos simplesmente aprendizes. Aprendizes em um mundo tão desigual, que essa desigualdade de tratamentos nos sirva para cair em si, que nos sirva para refletirmos sobre o tratamento que os nossos irmãos estão tendo. Nossos irmãos doentes, nossos irmãos doentes de espíritos e de alma, né? Eu vou ler uma leitura bem breve, só para harmonizar um pouquinho o nosso bate-papo, que diz sobre a preguiça. O trabalho engrandece o espírito quando este o realiza dentro dos padrões morais da sociedade em que vive. Muitos desejam apenas empregar-se, olvidando que o trabalhador faz do seu emprego um campo de atividade para muitos que junto de si labutam. Inconformar-se com o cargo que ocupa demonstra fraqueza de espírito, principalmente se é um ser orgulhoso, queixando-se de tudo por julgar-se vítima. Em qualquer setor, o preguiçoso não é bem visto. Nos trabalhos espirituais, se ele reclama dos companheiros, achando-se prejudicado por eles, andará distante de compreender a beleza da doutrina, quando este oferece a maneira certa de colaborarmos para a unificação dos povos. Se somos indolentes, longe estamos de realizar o trabalho de evangelização, que nos elucida a servir o próximo. Espíritas, lembremo-nos de que o Senhor convidou os apóstolos para ajudá-lo, sabendo que vários braços trabalham melhor. E por que ainda relutar em oferecer os nossos serviços ao Cristo? Não é mesmo? Eu convido vocês a refletir um pouquinho sobre esse trecho que eu li agora e fechar os olhos. Quem se sentir à vontade e quiser colocar um copo de água junto,
Tenha certeza que a espiritualidade amiga vai estar junto de nós nesse momento e vai colocar dentro dessa água aquele remedinho que nós tanto precisamos, tá? De acordo com o nosso merecimento, claro. Eu convido vocês a fecharem os olhos e agradecer a Deus, nosso Pai de infinita bondade, por estarmos nesse momento reunidos neste grupo fraterno, nesse grupo de amizade que formamos dentro da casa espírita. Agora vamos lembrar a imagem de cada um dos médiuns, de cada um dos amigos que frequentam a casa e pedir ao Deus para aquietar as mentes desses amigos neste momento. Que esses amigos possam deixar as preocupações do lado de fora e que possamos juntos nos esclarecer um pouquinho mais sobre o que pretende Deus, nosso Pai, para conosco neste momento tão difícil. Deus, nosso Pai, que o Senhor possa nos proteger, que o Senhor possa iluminar a nossa mente e que possamos absorver tudo aquilo que necessitamos para que os nossos próximos dias sejam melhores. E que a oração do Pai Nosso, vamos iniciar o nosso bate-papo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, estou com alguns livros da doutrina aqui. E eu queria ler para vocês agora o que para mim é o trecho mais importante, ou um dos mais importantes do Evangelho segundo o Espiritismo. E é pautado nele que nosso bate-papo vai transcorrer no dia de hoje, tá? Esse texto é o prefácio, é o início deste livro maravilhoso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gostaria que vocês, junto comigo, prestassem muita atenção nas palavras que serão ditas. O Evangelho segundo o Espiritismo, prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta desde que ele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes. Vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som de uma trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podeis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade, que assim seja. Pessoal, esse prefácio é quando o Espírito da Verdade ele veio trazer o anúncio do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele veio trazer a boa nova. Ele veio trazer a revelação. Ele veio trazer a consolação prometida. Nós tivemos lá atrás, na época de Moisés,
através da mediunidade de Moisés, a tabuleta dos 10 mandamentos, onde foi ditado por Deus nosso Pai todas as regras do mundo material, para que nós nos conduzíssemos por ela. Naquela época, naquele tempo, se fez necessário a figura de um Deus poderoso, de um Deus talvez castigador, de uma figura onipotente e onipresente, em que aquele povo que ainda não tinha uma maturidade precisava para seguir ali o caminho reto e o caminho direito. Então, nosso irmão Moisés desceu da montanha, desceu do monte, com a tabuleta dos 10 mandamentos, que são: não matarás, não julgarás, não cometeis adultério, não furtarás, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, e por aí vai. Muito tempo depois, andou na terra um homem chamado Jesus, que veio ratificar o que estava escrito ali naquela tabuleta. E um dia Jesus foi tentado, onde lhe perguntaram: quais são os maiores mandamentos? Poxa, se existem 10 mandamentos, deve ter um mais importante. Mas por que foi perguntado isso para Jesus? Para que ele respondesse um ou outro e o acusassem de mentiroso? Porque como um ou outro vai ser mais importante se Deus nos deixou 10? E Jesus, muito inteligente, respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E nós podemos pensar o seguinte das sábias palavras do Mestre: se nós tivermos esses 2 mandamentos na nossa cabeça, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, nunca pela nossa cabeça vai passar não cumprir os outros. Porque se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não vou furtar. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não vou cometer adultério, não vou trair. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não vou matar. E Jesus muito sabiamente respondeu esses 2. Na verdade, os 10 mandamentos de Moisés estão resumidos nesses 2 primeiros mandamentos, e que o Mestre quis dizer pra gente. Jesus andou na terra, pessoal, para pregar o amor, para nos ensinar a amar, para nos ensinar a fazer o bem. Note que é uma nova era, uma nova época, onde lá atrás se fez necessário um Deus castigador de justiça impiedosa. Quando Jesus andou sobre a terra, Deus já sabia que nós já estávamos prontos para conhecer um pouco mais sobre o real sentido de estarmos aqui, e mandou seu Filho unigênito. Jesus Cristo andou pregando o amor. Em cada atitude, em cada parábola, em cada palavra que ele conversou com os discípulos e com aqueles outros que foram até ele, foi na linguagem do amor. No seu pior momento, preso na cruz, ele olhou para cima e pediu: Pai, perdoe-nos. Eles não sabem o que fazem. Até quando ele estava sofrendo, agonizando de dor, ele pediu para que Deus perdoasse aqueles que fizeram isto com ele. No pior momento de maior dor, ele nos deu o maior ensinamento: amar aquele que nos faz mal. Agora, quem de nós consegue amar aqueles que nos faz mal? Pessoal, é muito difícil alguém nos fazer muito mal
e a gente mesmo assim amar. Muitas vezes a gente fala, eu perdoo, tá perdoado, mas dentro de nós ainda guarda aquela mágoa. Ou seja, nós não perdoamos de verdade, nós perdoamos da boca para fora. Não é verdade? E o que deve ser feito para perdoar verdadeiramente? Perdoar com os olhos do Espírito. Perdoar imaginando que aquele que nos fez mal também é nosso irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é nosso Pai Criador. E amar ao próximo como a nós mesmos. Aquele próximo que bateu muitas vezes na nossa cara. Aquele próximo que nos fez muito mal. Ele merece ser amado. Mas William, mas ele me fez muito mal, eu não devo amá-lo. Pessoal, cada um de nós, todos vocês que estão aqui assistindo, eu, meus pais, seus maridos, suas esposas, seus pais, suas mães, estamos em um degrau evolutivo aqui nessa vida. Cada um de nós temos experiências únicas. Eu passei por coisas que vocês não imaginam. Vocês passaram por situações que eu não imagino que vocês passaram. E muitas das situações que vocês passaram, vocês aprenderam e vocês podem dizer: neste erro eu não caio mais, porque eu aprendi. Mas talvez se vocês passassem pelas situações que eu passei, vocês cairiam. Ou se eu passasse pelas situações que vocês passaram, eu cairia. Por quê? Por falta de inexperiência. Então vamos pensar, pessoal, que aquele que nos faz mal, ele ainda não tem aprendido a valorização da moral. Se eu, por exemplo, traio a minha esposa, se vocês traem o esposo, a esposa, o que significa? Que você ainda não aprendeu a amar o seu irmão, você não aprendeu a amar o próximo, você não aprendeu a respeitar o próximo. E você vai precisar aprender, muitas vezes às duras penas, mas você vai precisar atender. Muitas vezes a gente aprende de um jeito que a gente pensa, nossa, era melhor não ter passado por isso. Mas se a gente não passasse por aquela prova, a gente nunca ia ter aprendido aquela lição. Então, pessoal, aquele que nos fez mal, muitas vezes ainda não passou pela prova. Muitas vezes a gente já foi traído pela esposa ou pelo esposo. E a gente sabe que a dor da traição. E a gente não vai fazer isso com outra pessoa. Muitas vezes aquela pessoa viveu vidas de traição. E nessa vai vir com o caráter conquistado em outras vidas e vai fazer a mesma coisa. Ou muitas vezes, eu estou dando o exemplo da traição, pessoal, mas pode ser o exemplo do assassinato, do furto, do roubo, de qualquer questão que vá contra as leis de Deus, tá? Para exemplificar melhor essa história, a gente pode trazer também a questão da influência que os espíritos têm sobre nós. Quando a gente tem uma moralidade baixa, digamos assim, quando a gente é conivente com a maldade, é conivente com o caminho errado, muitos daqueles que estão no plano espiritual enxergam essa brecha, enxergam essa porta aberta na nossa mente. E ali vão colocar mais coisa errada, mais caraminhola, né? Como dizia os antigos, né? Vão colocar mais caraminhola para que a gente sucumba, para que a gente... Não para que nós não nos tornemos cada vez melhor, e sim muito pelo contrário, que nós nos tornemos cada vez pior, né? No Livro dos Espíritos, pessoal, no capítulo 9, a pergunta 459 diz o seguinte: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações?
Kardec perguntou. E a resposta foi sucinta, dizendo: a esse respeito, a sua influência é maior do que você acredita, porque frequentemente são eles que vos dirigem. 460 pergunta: temos pensamentos que não nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa, os espíritos responderam. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente, bem contrário uns aos outros? Então há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Traduzindo aqui, pessoal, quantas vezes nós estamos com aquele carnaval de pensamentos na nossa cabeça? Muitas vezes nós estamos preocupados com algum problema e vem aquele monte de pensamento de que nada vai dar certo, de que nós não vamos conseguir, de que aquela outra pessoa vai nos fazer mal de novo. Aí daqui a pouco a gente pensa assim: não, pera, por que eu estou pensando tudo isso? Eu tenho que ter otimismo, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Então, pessoal, muitos dos pensamentos que habitam a nossa cabeça não são nossos. Às vezes, os espíritos que não querem nossa evolução, eles se aproveitam de um momento de fragilidade nosso para chegar perto e enfiar mais ideia errada na nossa cabeça e nós ficarmos ainda mais perturbados. Então, pessoal, por isso que nós precisamos sempre ter em mente a questão dos dois principais mandamentos. Ame Deus sobre todas as coisas, confie nele, acredite nele, que a solução está próxima. E amar ao próximo como a ti mesmo. Sempre que você pensar que outra pessoa pode te fazer algo, que você precisa fazer algo contra outra pessoa, pensa: não, a pessoa é meu irmão, é meu próximo. Isso que eu estou vivendo vai passar. E muitas vezes amanhã é aquela pessoa que vai te ajudar. Então aqui os espíritos deixaram claros que muitos dos nossos problemas, das nossas preocupações, são impostos na nossa cabeça, não são nossos. Ah, Willy, mas o que eu devo fazer para não permitir isso? Subir de vibração. Se a gente está vibrando na preocupação, se a gente está dando brecha naquela angústia, naquela melancolia, é aonde eles vão chegar. Imagine você triste em um canto da sua mente e vários espíritos que não querem que você levante daquela situação se chegando ao seu lado e emitindo vibrações para dentro da sua cabeça. Aquele problema que já era difícil torna-se 3 vezes mais difícil. E aquele passo que estava difícil você dar torna 3 vezes mais doloroso de caminhar. Então, por mais difícil que seja, nós precisamos sair daquela vibração baixa. Eu vou pegar um exemplo que eu sempre pego aqui, porque é um exemplo que já me sucumbiu bastante, que é a falta de um emprego, a falta de um trabalho. Muitas vezes nós estamos no fundo do poço financeiramente, nós estamos no fundo do poço sem forças para continuar, porque nós não temos dinheiro, temos contas a pagar, nós temos familiares desempregados, nós temos pessoas que querem o nosso mal na nossa vida e nós não temos força para continuar. Aí vem um, bate nas suas costas e fala: ah, amanhã vai ser melhor. Tá bom, mas você disse isso ontem e hoje não foi melhor que ontem. O ontem não foi melhor que antes de ontem. Mas cabe a nos questionarmos quando que você deixou de acreditar em você? Quando que você deixou de acreditar na sua capacidade?
Porque quando estamos no fundo do poço, nós temos que nos questionar. Quando nós estamos no fundo do poço, nós temos que levantar a cabeça e dizer: eu talvez seja o responsável por este momento que eu estou passando. Só que eu também vou ser o responsável por sair deste momento. E quando a gente fala que amanhã vai ser melhor que hoje, ele vai ser melhor. Se amanhã nós amanhecermos menos melancólicos, menos tristes, ele já vai estar sendo melhor que hoje. Porque você já não está dando margem para aqueles espíritos habitarem a sua mente. Você já vai estar dando margem para outros espíritos que querem o seu bem, muitas vezes te intuírem de uma solução para o seu problema, de um caminho para seguir. Então nós temos que definir o seguinte: a gente quer estar aqui ou a gente quer estar um pouco mais para cima? Porque a partir do momento que a gente sai dessa zona aqui de baixo e consegue subir a nossa vibração, nosso pensamento, por menor que seja, aquele que ficou aqui embaixo não vai conseguir mais nos alcançar. E a gente começa a dar abertura para aquele que quer o nosso bem. Aí o nosso mentor vai poder chegar, o nosso anjo da guarda, vai poder jogar um pensamento, uma intuição, que vai poder nos tirar daquela zona ruim. Muitas vezes a solução está do nosso lado e a gente não vê. Talvez venha uma ideia: e se eu fosse procurar aquele meu amigo que estava precisando de um trabalhador assim assim? E se eu fosse aquele trabalhador? Aí você lembra daquela pessoa que estava precisando. Aí você vai. Aí chega lá, você bate um papo e dá certo. Aí você acaba saindo daqui para cá. Que coisa que, se você continuasse aqui embaixo, o espírito bom que jogou essa ideia na sua cabeça, que te fez lembrar daquela situação, não teria conseguido chegar. Porque você estava dando ouvido para aqueles que não queriam seu bem. Quando a gente está mal, pessoal, tem muitos querendo nos afundar ainda mais. Desencarnados e encarnados. Mas quando a gente consegue subir de degrau, a gente deixa essa zona e eles não alcançam mais a gente. É onde a gente abre brecha para que outros que querem o nosso bem consigam soprar no nosso ouvido. Isso com problema financeiro, com problema de saúde. Muitas vezes a gente está em cima de uma cama, desacreditado na vida. Não tem cura, não tem tratamento e a gente não consegue sair daquilo, só vai piorando. Mas fazer com que a sua mente piore é um exercício seu, é um exercício nosso. E se amanhã, ao invés de você virar para o outro lado e chorar porque o seu problema não tem solução, você levantar mesmo com dificuldade, abrir a janela, ver o sol entrar e falar: hoje eu vou deixar o sol pegar no meu quarto todo. Agradece a Deus por mais um dia aqui na Terra. Agradece a Deus por mais um raio de sol. A partir do momento que nós nos tornamos gratos, a gente sai daqui e vem para cá. E é onde os nossos espíritos, os nossos amigos de luz vão conseguir nos direcionar e tirar daquele buraco. Vão conseguir nos direcionar o caminho a seguir. Mas para isso a gente precisa deixar. Porque senão a nossa cabeça vai ser habitada sempre por uma influência negativa, por uma influência daqueles que não querem o nosso bem, tá? Então, pessoal, só voltando um pouquinho para fechar, no prefácio do Evangelho, que diz que os Espíritos do Senhor são as virtudes do céu. Mas quais são esses Espíritos do Senhor? São os trabalhadores do céu, aqueles que querem que nós evoluímos, aqueles que querem o nosso bem. E eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas. Foi chegado o tempo, depois de Jesus Cristo, que nos foi apresentado a doutrina espírita. Os espíritos falam. O mundo espiritual se comunica com a gente. O mundo espiritual nos dita o caminho. Mas para que o mundo espiritual, aqueles que nos querem bem, possam nos ditar o caminho, nós temos que estar abertos a isso. Senão nós vamos estar lá embaixo e quem vai nos ditar o caminho
são os espíritos das sombras. São aqueles que não querem a nossa evolução. Aí, para quem você vai dar ouvido? Para aquela sombra que quer que você caia ainda mais, ou para a luz que quer que você se eleve? Nenhuma prova, pessoal, é fácil, nenhuma. Nós estamos vivendo aí uma prova coletiva. Quantos e quantos estão perdendo parentes? Quantos e quantos estão com familiares nos hospitais? Quantos e quantos estão com problemas financeiros por conta dessa crise? Mas como que a gente vai sair da crise? A gente vai sair da crise aqui embaixo, sofrendo, remoendo, xingando a Deus. Oh meu Deus, e agora o que vai ser de mim? Oh meu Deus, não tem mais jeito. Ou a gente vai dar um passo para cima. A gente vai subir um degrau e falar: meu Deus, tem muita coisa ruim acontecendo, mas olha esse sol que lindo que está brilhando. Olha a esperança lá fora. Sabe, nem tudo está perdido. Amanhã realmente vai ser melhor que hoje. Quando a gente faz isso, a gente abre uma luz dentro da gente, para que os bons espíritos possam chegar e soprar no nosso ouvido um possível caminho, uma possível saída, para a gente sair daquela melancolia que a gente está. Porque senão é só ladeira abaixo, pessoal. É falta de dinheiro, é perda disso, perda daquilo, aí é depressão, é um problema sério de saúde. Quando você vai ver, uma pessoa que pesava 80 quilos está com 30 em cima da cama porque não conseguiu se reerguer. Então, pessoal, a grande chave, ela mora aqui dentro. Quando a gente conseguir subir um degrau, os bons espíritos vão conseguir chegar e nos direcionar da saída. Tenham fé nessa questão. Tenham fé na grandeza de Deus. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos que eu sempre falo: o que é Deus? Deus é soberano. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Deus é justo e Deus é bom. Se Deus é justo e Deus é bom, Deus não quer que você sofra. Se Deus é justo e Deus é bom, Deus só está esperando você subir esse degrau para que Ele possa chegar junto de você. Tenho a certeza disso, pessoal. Para finalizar, então, pessoal, eu vou convidar vocês para fechar os olhos novamente e para imaginar dessa vez um jardim bem florido, com todas as flores que vocês gostam. Se vocês gostam de margaridas, se vocês gostam de rosas, vocês vão fechar os olhos. E nós vamos imaginar este jardim florido e o céu com uma luz incandescente, uma luz que brilha em todos os cantos. Uma luz que brilha de canto a canto. E nós vamos imaginar a figura do Mestre Jesus de braços abertos. Só que nós ainda não vamos abraçá-lo. Nós vamos ajoelhar diante dele e vamos fazer o seguinte pedido: Senhor, o Senhor que conhece o nosso problema como ninguém, hoje eu só lhe peço força e sabedoria para que eu possa subir de degrau, para que eu possa deixar aquele problema lá embaixo, para que eu possa ser intuída pelos bons amigos e achar a saída desta prova, Senhor. Senhor, eu só peço força para suportar este momento que nós estamos passando. Nos dê força, Senhor, para que a gente consiga sair melhor do que quando nós entramos. E com a oração da Ave Maria, nós vamos encerrar este bate-papo de hoje, pessoal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nós, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. E agora, pessoal, nós vamos abraçar o Mestre Jesus, que estava ali na nossa frente de braços abertos. E vamos sentir o calor do seu abraço. E vamos abrir os olhos bem devagar.
Que assim seja, Senhor. E é isso, pessoal. Então vamos ter sabedoria. Vamos ter força. Vamos pedir toda noite para Deus força para superar, força para seguir. Porque Deus está do nosso lado. Pessoal, uma ótima noite para vocês. Nós estamos juntos. Juntos, todos nós formamos uma corrente muito forte de amor e de amizade. Então, tudo, absolutamente tudo que vocês precisarem, porque eu tenho certeza que quando eu precisar, vocês vão estar ali também. Chame no grupo, chame no particular, se precisarem conversar, vamos nos ajudar, porque amanhã o nosso mundão de meu Deus vai estar de volta, com o sol brilhando. Lá na nossa casinha aberta, vamos poder estar conversando juntos. Que assim seja. Graças a Deus.